Boa noite. Boa noite. Boa noite, Josiane. Boa noite, Josiane. Tá escutando? Josiane, tá escutando? Aham, tudo certo. Eu acho que tu tavas nessa live. É a mesma aula. É, porque é para outra sub hoje. Na verdade, eu sou dessa turma, dessa sub, eu que me adiantei terça. Ah, entendi. Eu pensei que era outra coisa, eu tô perdida, professora Nath. É aquela do artigo. Tu tava no artigo, não tava? Tá, assim. É, eu vou falar a mesma coisa. Ah, entendi. Então tá ótimo, né? Boa noite. Ah, boa noite. Eu até mandei uma mensagem pro senhor. Vou excluir lá. Eu pensei que o senhor já tivesse começado há um tempinho. Daí eu mandei, por favor, aceite a minha solicitação. Ah, tá. Ah, Tchau. tá. O senhor tá melhor? Tô sim. Por quê? Tô caindo de dente? Não, graças a Deus. É que eu tô barbudo. Barbudo. Ficou bem melhor. Tchau. Bem, boa noite, pessoal. A live de hoje, ela é para sub B, no caso, a FAR 3NA sub B, e é referente a esse artigo que eu mandei para o e-mail da turma essa semana, tá certo? E a esse exercício, que é referente a esse artigo, tá? Então, o que que nós vamos ver? Então, o que que nós vamos ver? Esse artigo, o título dele é Inflamação e Doenças Neurodegenerativas. Tá? Esse artigo, ele é muito interessante, apesar de não ser novo, ele é interessante porque ele aborda de uma forma relativamente simples todo o processo inflamatório, como que ele ocorre. Então, no e-mail da turma também, eu já enviei essa semana o nosso primeiro conteúdo para a segunda VC, que é sobre resposta inflamatória. Então, essa aula ela será postada na plataforma, que vai ser em que eu vou explicar slide por slide, como se fosse a aula teórica de vocês. Tá? E eu ainda vou postar na plataforma. E esse artigo aqui ele serve como auxílio para
essa aula. Tá? Então, ele também é interessante porque ele faz uma abordagem referente ao processo inflamatório associado a doenças neurodegenerativas, tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão, o que diz a primeira questão? Segundo o artigo, quais são as causas que podem desencadear um dano celular, o qual estimula uma resposta de defesa do sistema imune, caracterizando o processo inflamatório? Então, qual é o objetivo dessa questão? Citar, baseado no artigo, principalmente, mas podem ser outras causas, mas citar a partir do artigo estímulos nocivos responsáveis por dano celular. Tá? E esse dano celular, consequentemente, irá viabilizar uma resposta inflamatória. Tá? Então, a resposta para essa questão, ela está logo no primeiro parágrafo da introdução. Tá? Então, logo na primeira página, tá? Então, o primeiro parágrafo, o que ele diz? Inflamação é uma resposta de defesa que ocorre após dano celular. É o que está constando justamente na questão. Estímulo ou causa, agente etiológico, etiologia, que vai levar a um dano celular. E esse dano celular irá desencadear uma resposta inflamatória. Então, a inflamação é uma resposta de defesa que ocorre após dano celular causado por micróbios. Então, quando ele fala aqui micróbios, agentes infecciosos, tá? Então, são estímulos nocivos biológicos. Vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos, tá? Continuando, agentes físicos, radiação, trauma, queimaduras. Então, aqui tem 3 exemplos, mas fiquem à vontade para citar quantos vocês acharem que é melhor. Tá? Então, radiação, por exemplo, a radiação ultravioleta, tá? Proveniente do Sol. Trauma, então, quando a gente sofre um corte, um baque, tá? Um trauma, ele ativa todo um processo inflamatório. E continuando, ele cita químicos, toxinas ou mesmo substâncias cáusticas. Tá? Então, veja que ele citou aí 3 exemplos de estímulos nocivos referentes a dano celular, que causam dano celular. Né? Então, químicos, por exemplo, toxinas. Então, a toxina de uma bactéria, a toxina de um veneno de cobra, por exemplo. Tá? E ele finaliza citando necrose tecidual. Tá? Necrose tecidual. No 4º semestre, nós vamos ver uma disciplina chamada de patologia. Na patologia, vai ter uma aula que eu vou falar de morte celular. Dentre as mortes celulares que eu vou falar, eu vou comentar necrose. Tá? Vocês vão ver que eu vou ser muito enfático na aula de necrose. Eu vou dizer para vocês o quê? Que se tem necrose, tem inflamação. Tá? Então, processos necróticos são caracterizados por reações inflamatórias. Tá? Então, essa é a resposta da primeira questão. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, o que ela diz? Durante o processo inflamatório, ocorrem modificações teciduais importantes. Cite os eventos que caracterizam o processo inflamatório agudo. Tá? Então, nessa aula de inflamação, que eu ainda vou postar na plataforma, vocês vão ver que uma resposta inflamatória é algo complexo, tá? Envolve muitas células, muitas moléculas, tá? E que tem um passo a passo, obviamente. Então, tudo inicia com a presença
do agente inflamatório, tá? Do estímulo nocivo, que vai desencadear essa resposta inflamatória. Sempre lembrando que resposta inflamatória é um mecanismo da imunidade inata, tá? Voltando para a questão, então, qual é esse passo a passo? Quais são esses eventos que caracterizam o processo inflamatório? Ainda, a resposta para essa questão ainda está no primeiro parágrafo da introdução, primeira página do artigo, quando ele começa a falar assim: a reação inflamatória aguda caracteriza-se por uma série de eventos interrelacionados, tá? Entre os quais aumento no fluxo sanguíneo e permeabilidade vascular na região afetada. Vamos lá. Aumento do fluxo sanguíneo e permeabilidade vascular. Isso daí, pessoal, são duas alterações teciduais típicas de uma reação inflamatória aguda. Isso é importante vocês tomarem conhecimento e gravarem, a entender. Como que acontece? Durante o processo inflamatório, só relembrando que quando eu falo de inflamação, eu tenho 4 sinais típicos da inflamação. Quais são? Dor, calor, tá? Rubor, que é a mesma coisa que vermelhidão, e edema ou inchaço. São os 4 sinais típicos da inflamação: dor, calor, rubor e edema. Tá? Esses sinais típicos da inflamação, eles ocorrem em decorrência dessas duas alterações que eu acabei de falar para vocês. Quais são? Aumento do fluxo sanguíneo, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? Que o fluxo sanguíneo no tecido inflamado, ele aumenta devido à vasodilatação, tá? Então, o que aumenta o fluxo sanguíneo local é a vasodilatação, tá certo? Então, se o vaso dilata, aumenta o seu calibre, mais sangue chega até o tecido. Esse sangue acumula, deixando o tecido mais o quê? Vermelho, rubor. E esse sangue também acumulado, ele vai deixar o tecido localmente mais quente, um aumento na temperatura, tá? Então, o calor e o rubor evidenciados, o calor e o rubor evidenciados durante o processo inflamatório agudo ocorre devido à vasodilatação, tá certo? Continuando, e aumento da permeabilidade vascular. O que é essa permeabilidade afetada que ele está colocando aí? A parede dos nossos vasos, ela é formada por um epitélio, tá? Esse epitélio ele é chamado de endotélio, tá? Esse endotélio ele é formado por células achatadas, células pavimentosas. Elas estão alinhadas uma ao lado da outra, tá? Durante o processo inflamatório agudo, essas células que estão bem unidas umas às outras, elas se afastam, tá? Formando um poro entre essas células, tá? Na parede do vaso. Por esse poro vai sair o quê? A parte líquida do sangue, que é o plasma. Então, o plasma sai do vaso e saem também as células. Que células são essas? Leucócitos, tá? Esse plasma que sai, ele vai acumular no tecido, tá? Então, o tecido ele fica encharcado, assim, entre aspas, de plasma. Qual vai ser a consequência disso? O tecido vai inchar, edema, tá? Então, o aumento do fluxo sanguíneo, ele é ocasionado pela vasodilatação, que vai desencadear aumento, a vermelhidão local e o rubor, e o calor, tá certo? E esse aumento da permeabilidade vascular é justamente esse processo em que ocorre a formação desses poros por onde o plasma vai sair, tá?
Isso vai levar ao edema, tá certo? Continuando nesses eventos relacionados à inflamação, ocorre também exsudação de fluido, tá? Essa palavra exsudação quer dizer passagem, saída, tá? Então, novamente, quando essas células se afastam, por esse poro vai sair o quê? Plasma, isso é exsudação plasmática. Sai também células, exsudação celular, tá certo? Então, essa exsudação de fluido, que ele cita no artigo, vai levar à formação do edema, do inchaço local. Tá? Dor localizada, que também é uma característica da inflamação. Tá? Então, e citando, além desses 4 sinais típicos da inflamação, dor, calor, rubor e edema, Virchow adicionou uma quinta característica. Tá? Qual é? Perda de função. Então, Virchow, um patologista muito famoso, ele disse o quê? Que enquanto o tecido encontra-se inflamado, ele perde a sua função. Tá? Continuando, ocorre migração e acúmulo de leucócitos inflamatórios dos vasos sanguíneos para dentro do tecido. Então, isso é a exsudação celular, passagem desses leucócitos, saída desses leucócitos dos vasos e acúmulo no tecido. Quando eles chegarem no tecido, eles vão acumular e vão infiltrar o tecido inflamatório. Tá? Então, isso a gente chama de infiltrado leucocitário, tá certo? E continuando, ocorre, já finalizando, a formação de tecido de granulação e reparo tecidual. Então, quando eu falo em inflamação, a inflamação tem um início, tem um fim, tá? De preferência que esse intervalo de tempo entre o início e fim não seja muito longo. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa vocês têm que gravar, que enquanto está ocorrendo a inflamação, está ocorrendo destruição tecidual, tá? Então, enquanto tem inflamação, tem destruição tecidual. Por isso que esse tempo de início e fim não pode ser longo, tá? Entretanto, quando finaliza o processo inflamatório, o tecido inicia um processo de reparo, ou são processos mais ou menos que bem ligados, interligados, tá? Então, inflama, dano tecidual, inicia o reparo. Esse reparo, obviamente, é justamente para colocar ali o tecido na sua forma original. Ou, quando não é possível, admite-se um outro mecanismo de reparo, que é através da cicatrização. Tá? Então, após o término da inflamação, inicia o reparo, que pode ser ou por regeneração tecidual, isso vai depender da extensão do dano, vai depender do tipo de tecido, vai depender do agente que causou a inflamação, tá? Ou, se não for possível a regeneração, vai iniciar o quê? Um processo de cicatrização. Então, essa é a resposta para a segunda questão, tá? São os eventos que caracterizam um processo inflamatório. Repetindo, a reação inflamatória aguda caracteriza-se por uma série de eventos interrelacionados, entre os quais aumento no fluxo sanguíneo. Esse aumento no fluxo sanguíneo ocorreu devido à vasodilatação, né? Aumentou o fluxo sanguíneo, o tecido vai ficar mais vermelho e mais quente, tá? E permeabilidade vascular na região afetada. Essa permeabilidade vascular que aumenta vai ocasionar o outro evento, que é a exsudação de fluido, ou seja, saída de fluido dos vasos para o tecido. Esse plasma acumula no tecido, causando um edema. Tá? Dor localizada, migração e acúmulo de leucócitos inflamatórios nos vasos sanguíneos para dentro do tecido.
Então, essa migração é o que eu falei ainda há pouco, infiltrado leucocitário. E formação de tecido de granulação e reparo tecidual. Tecido de granulação, cicatrização e reparo tecidual, tá certo? Então, esses são os eventos de um processo inflamatório que responde à segunda questão. Oi, Fernanda. Tá me escutando, Fernanda? Então, vamos lá. Terceira. A terceira questão, ela pergunta o que é quimiotaxia, citando as diferentes células que participam de uma resposta inflamatória. Na questão anterior, eu comentei que quando a gente pensa em resposta inflamatória, é um processo complexo, tá? Que envolve algumas células, muitas células, envolve várias moléculas, tá? Algumas alterações teciduais, como eu falei, vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, tá? Então, toda essa complexidade caracteriza um processo inflamatório agudo, tá? E dentre essa complexidade, nós temos um processo chamado de quimiotaxia. Tá? Químico, taxia, transporte. Então, de forma literal, quimiotaxia é transporte químico. Tá certo? E em que contexto acontece esse transporte químico? Lembra da questão anterior, quando eu falei de aumento da permeabilidade vascular? Ou seja, aumenta a permeabilidade do vaso à saída de algo. Tá? Ele fica mais permeável, a saída. Saída do quê? Do plasma, que eu falei ainda há pouco, que é a exudação plasmática, que vai levar ao edema, e a exudação celular, que é a saída de células. Que células são essas? Leucócitos, tá? Quando esses leucócitos saem, principalmente neutrófilos, monócitos, quando essas células inflamatórias saem, elas vão cair no tecido. E o que eu falei para vocês é que elas vão infiltrar o tecido, né? Elas vão migrar pelo tecido, formando um infiltrado inflamatório formado por leucócitos. Tá? Por que esses leucócitos migram pelo tecido? Eles vão migrar com um objetivo. Não é nada aleatório, tem um objetivo essa migração. Essa migração é o deslocamento desses leucócitos, desse exército leucocitário, até o sítio inflamatório. O que é o sítio inflamatório? O sítio inflamatório é o local onde iniciou a inflamação. Tá? Então, imagine, por exemplo, uma infecção bacteriana. Então, um determinado local do tecido onde iniciou essa multiplicação bacteriana, essa infecção bacteriana, e nesse local de multiplicação vai ocorrer aquela guerra entre o sistema imunológico e o agente infeccioso. Então, por isso que nós temos que deslocar, por isso que ocorre, melhor dizendo, esse deslocamento, essa migração leucocitária até o sítio inflamatório. Esse deslocamento, esse transporte, ele não é aleatório. Ele é regido por algo. Tá? Esse algo são moléculas. Que moléculas são essas? Quimiocinas. Então, durante a resposta inflamatória aguda, ocorre a produção e liberação de quimiocinas. Nossos leucócitos, neutrófilos, macrófagos, têm receptores para essas moléculas. Tá? Então, essas moléculas, elas vão recrutar, elas vão atrair, então é uma atração química. Essas moléculas vão atrair esses leucócitos até o sítio inflamatório. Então, próximo do sítio inflamatório, então, ocorre um grande acúmulo, uma grande concentração de quimiocinas
atraindo esses leucócitos, tá? Então, essa atração química, esse transporte químico, esse deslocamento químico é chamado de quimiotaxia. Químico, taxia, transporte, tá? Essa é a resposta para a terceira questão, tá certo? Quarta questão. O que ele questiona na quarta? A inflamação é uma resposta de defesa benéfica ao organismo? Qual é a pergunta? A inflamação é benéfica ao organismo? Responda tal pergunta. Voltando para a terceira questão, faltou um detalhe da terceira questão. Na terceira questão, ainda não foi completamente respondida, porque ele pergunta, ele diz, melhor dizendo, para citar as diferentes células que participam de uma resposta inflamatória. Então são várias, tá? Neutrófilos, macrófagos, mastócitos, células endoteliais que formam a parede dos vasos, né? Plaquetas, coagulação, né? Então, quando a gente pensa em plaqueta, coagulação, fazendo uma ligação aí, já escutaram falar que no Covid estão ocorrendo formações de trombos, tá? Processo inflamatório, plaqueta, tá? E fibroblastos, tá? Fibroblastos. Qual é a função de um fibroblasto ali durante esse processo inflamatório? Lembra que eu falei ainda há pouco que inflamação e reparo são processos que estão próximos, né? Estão ligados, conectados. Então, e lembra também que eu falei que enquanto ocorre inflamação, ocorre destruição tecidual. Então, o tecido está desorganizado, ele sofreu lesão. A matriz extracelular tecidual sofreu lesão, sofreu desorganização estrutural. Tá? E lembra que essa matriz ela é formada principalmente por colágeno, que é uma proteína muito abundante nos nossos tecidos, principalmente tecido conjuntivo, tecido de sustentação. Então, esses fibroblastos, digamos que eles vão tentar reorganizar o tecido, tá? Como? Produzindo colágeno, que é uma proteína que faz parte da matriz extracelular, chamada de MEC, conhecida como MEC. Tá? Então, veja que são essas as células que compõem uma inflamação. Novamente, neutrófilos, macrófagos, linfócitos, plaquetas, mastócitos, células endoteliais, tá? E fibroblastos. Então, são várias as células, como eu falei, que conferem uma grande complexidade ao processo inflamatório. Então, essas células todas estão interagindo, cada uma nas suas funções, nas suas respectivas funções. Voltando para a quarta, ele pergunta se a inflamação é uma resposta benéfica, de defesa benéfica. Primeiro, se a gente for pensar que é um mecanismo da imunidade inata, a gente tem que pensar logo que é algo que é benéfico, né? Então, foi algo que foi evoluindo, foi uma resposta de um processo que foi evoluindo ao longo do tempo, tá? Para trazer algum benefício, tá? No caso, é defesa. Só que alguns detalhes são interessantes. A inflamação ela é meio que antagônica, às vezes. Como eu ia dizer, ela é meio que contraditória, é uma resposta contraditória. É só lembrar do que eu falei ainda há pouco. O que eu disse? A inflamação tem um começo e tem um fim. Né? E o que eu disse? Que esse intervalo de tempo entre o começo e o fim não pode ser muito grande. Porque, lembra, enquanto está ocorrendo inflamação, está ocorrendo destruição tecidual. Mais dano está ocorrendo no tecido. Tá? E isso não é bom, obviamente. Tá? Então, se perguntar, a inflamação, ela é benéfica? Sim. Tá? Só que ela tem um limite, em que ela já, ultrapassando esse limite, ela já começa a trazer mais dano do que benefício. Tá? Isso a gente está vendo, por exemplo, na resposta inflamatória exacerbada que está acontecendo lá no parênquima pulmonar no Covid-19. Então, no Covid-19 está ocorrendo uma exacerbação da resposta inflamatória que está causando muito dano tecidual ao parênquima pulmonar. Tá? Então, é benéfica? É. Tá? Entretanto, tem essa ressalva.
ela não pode perdurar muito, não pode se prolongar, se perpetuar, porque essa destruição tecidual está acontecendo. Tá? Então, dependendo da extensão do dano, pode até inviabilizar a função daquele órgão. Tá? E ele diz que é para responder essa questão citando as funções, tá? Baseado no artigo. Então, fique à vontade para responder, mas baseado no artigo, essa resposta está na segunda coluna ainda desse tópico de introdução, tá? Quando ele começa a falar assim, as respostas de defesa, incluindo inflamação, são geralmente benéficas. Ele ainda coloca aqui, ó, a palavra geralmente. Então, ele já colocou aqui uma ressalva, tá? Ao organismo, agindo para limitar a sobrevivência. Então, ele começa a citar as funções. Então, um processo inflamatório ele age para limitar a sobrevivência e proliferação dos patógenos invasores. Essa é uma função. Tá? Então, a resposta inflamatória, quando a gente associa com infecção, ela visa o quê? Conter a multiplicação daquele agente infeccioso. Tá? Ela visa destruir esse agente infeccioso ou mesmo neutralizar esse agente infeccioso. Se ela não consegue conter, destruir, ela tenta neutralizar. Temos alguns processos inflamatórios que visam essa neutralização, tá? Como, por exemplo, o granuloma, mas isso são cenas para os próximos capítulos. Tá? Outra função da inflamação, ela age para ela age para promover a sobrevivência do tecido. Tá? Então, ela tenta restaurar a função tecidual, mantendo a sobrevivência do tecido, uma vez que ela tenta conter o agente, o estímulo inflamatório. Tá? Ela tenta ou destruir ou neutralizar esse estímulo inflamatório. Outra característica, outra função, reparo e recuperação. Tá? Novamente, se tem inflamação, vai ter que ter um reparo depois desse tecido. É como se eu tivesse que reorganizar a casa. Tá? Aquela casa sofreu dano, eu vou ter que reorganizar. Esse reparo pode ser por regeneração tecidual ou cicatrização. O que vai jogar para um contexto ou outro, como eu falei ainda há pouco, vai depender do estímulo inflamatório que desencadeou, tá? O estímulo, melhor dizendo, o estímulo nocivo que desencadeou essa resposta inflamatória, o dano que foi causado, o dano tecidual que foi causado por essa resposta, tá? Ou mesmo até pelo agente, ou mesmo o tipo de tecido. Alguns tecidos têm uma grande facilidade de regeneração, outros não. Então, vão lançar mão de processos de cicatrização, a formação de uma cicatriz. Então, inflamação e reparo são processos que estão interligados. Tá? Então, uma cicatriz, por exemplo, para ela se formar, inicialmente o tecido passa por um processo inflamatório. Tá? Esse processo inflamatório acontece e logo em seguida ocorre o início da formação da cicatriz. Tá? Mas isso nós vamos ver melhor no quarto semestre. E, por último, conservar a energia do organismo, manter o organismo em homeostase, equilíbrio orgânico. Então, essas são as 4, aqui ele citou, né, algumas funções da inflamação. Limitar a sobrevivência e proliferação de patógenos invasores, promover a sobrevivência do tecido, reparo e recuperação e conservar a energia do organismo. Tá? Então, essa foi a quarta questão. Indo para a quinta questão, nós vamos parar na sexta. O que diz a quinta questão? Segundo o artigo, por que atribui-se o conceito de privilégio imunológico ao encéfalo? Então, tem um trecho ali do artigo que ele discute exatamente isso. Ele aborda o privilégio imunológico ocorrendo relacionado, melhor dizendo, ao encéfalo. E ele discute, ele fala por quê.
Aí, continuando na questão, transcreva do artigo um trecho que embasa tal afirmação. Tá? Então, vamos para a segunda página do artigo. Tá? Então, nessa segunda página, a gente observa ali o objetivo desse artigo. Tá? Então, ele diz qual é o objetivo. Tá? Vai para a metodologia. Então, ele cita qual foi a metodologia que ele utilizou, que basicamente foi uma revisão bibliográfica. Tá? E ele entra agora na pesquisa na literatura, que é a revisão na literatura propriamente dita. Tá? Nesse tópico pesquisa na literatura, nós vamos observar subtópicos. Tá? Dentre eles, o primeiro, inflamação no sistema nervoso central. Tá? E o segundo, nessa mesma página, na segunda página, inflamação em doenças neurodegenerativas. Tá? Então, é nesse tópico que ele vai abordar a inflamação como sendo uma causadora de doenças neurodegenerativas como Alzheimer ou Parkinson. Tá? Mas voltando para o primeiro tópico, que é o que tem a ver com a questão, com a quinta questão, inflamação no sistema nervoso central. Nesse tópico, ele vai abordar como é que ocorre o processo de inflamação no sistema nervoso central. Tá? Então, nós vamos ver que quando a gente olha para o tecido nervoso, sistema nervoso central, nós vamos observar algumas peculiaridades relacionadas a esse tecido em relação a um processo inflamatório. Tá? E aqui da questão, ele quer saber justamente em relação ao privilégio imunológico. Então, essa expressão está dizendo o quê? Que, imunologicamente falando, o encéfalo, o nosso encéfalo, ele é privilegiado em relação a outros tecidos. Tá? E isso ele começa a falar logo no início, tá? No início desse tópico, quando ele diz: o encéfalo possui características peculiares que distinguem a sua resposta inflamatória de outros órgãos. Tá? Então, já deixa logo claro aqui que essa resposta tem algumas peculiaridades que vão diferenciar de outros tecidos. Tá? Aí ele começa a entrar de fato na resposta, confinado dentro da caixa craniana. Então, aí já é uma característica que confere um certo privilégio imunológico ao nosso encéfalo. Ele está dentro da caixa craniana, tá? Então, é um tecido ósseo que já está conferindo uma certa proteção ao nosso encéfalo, tá? E ele continua. Além do encéfalo estar dentro da caixa craniana, ele possui uma vasculatura apresentando junções fechadas. Essa vasculatura apresentando funções bem fechadas, a gente chama de barreira hematoencefálica, tá? Lembra que eu falei que os nossos vasos são formados por células endoteliais, né? Que são células achatadas. É o epitélio que forma a parede dos nossos vasos. Essas células, elas estão bem unidas, tá? Por junções, que são proteínas, que conferem essa união, tá? Quando eu penso em tecido nervoso, sistema nervoso central, essas junções são extremamente fechadas, tá? Isso confere uma barreira contra o trânsito, ou melhor dizendo, Professor, não estou escutando. nada. Escutou nada? Alô, Fernanda? 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 Eu vou continuar aqui, vai ficar gravado, tá? Então, essa barreira hematoencefálica, ela confere justamente uma barreira contra esse trânsito, tá? De células, de moléculas, tá? Da circulação sanguínea até o sistema nervoso central, tá?
Então, ela confere uma proteção. Tá? Por isso que ele diz aqui desse privilégio imunológico. Tá? Então, essa barreira hematoencefálica, tá? Ela confere uma barreira quando eu penso no trânsito de células, de moléculas até o tecido nervoso, até o sistema nervoso central, tá? Então, aí continuando aqui no texto, ele fala que essa barreira hematoencefálica, ela confere uma barreira à entrada de grandes moléculas e células circulantes. Então ela limita, ela é como se fosse um filtro, que ela vai filtrar, entre aspas, aí, o que vai entrar no sistema nervoso central. Tá? Moléculas, então se for uma molécula muito grande, ela não vai entrar, ou mesmo o trânsito de células. Vocês vão ver que isso explica a diferença na resposta inflamatória, quando eu penso em tecido nervoso, sistema nervoso central e outros tecidos. Tá? Aí na própria questão ele pede para citar justamente trechos do artigo que vão dar embasamento para esse conceito de privilégio imunológico. Tá? Então, vocês vão ver que após ele explicar o que é esse privilégio imunológico, ele começa a colocar alguns experimentos que ratificam esse privilégio imunológico. Tá? Só que também, esse privilégio imunológico ele vai trazer uma consequência quando eu penso em resposta inflamatória no sistema nervoso central. Né? Então, aí ele continua. Essas características levaram ao conceito do encéfalo como um órgão possuindo um privilégio imunológico. Aí ele continua. Por exemplo, estímulos com lipopolissacarídeos bacterianos em roedores induzem uma rápida e elevada invasão de neutrófilos na pele, mas uma resposta limitada e tardia no encéfalo. Olha só, o que ele fez? O que esse experimento mostrou? Pegaram roedores e eles inocularam lipopolissacarídeos bacterianos, o famoso LPS, que é um PAMP, não é isso? Padrão molecular associado ao patógeno. Tá? Então, um PAMP é um padrão molecular associado a bactérias, por exemplo. Então, ele pegou esse LPS e inoculou em duas regiões, para ver se tinha diferença quanto à resposta inflamatória. Então, em alguns roedores, pele e outros roedores, encéfalo. Tá? Após a inoculação, o que eles observaram? Detalhe interessante, que a resposta na pele ela foi mais rápida e foi mais potente, tá? Foi mais elevada. O que ele quer dizer com mais elevada? Eles encontraram maiores quantidades de leucócitos ali no tecido, infiltrado, formando um infiltrado leucocitário. Que leucócitos foi esse? Neutrófilos. Então, eles observaram que esses neutrófilos estavam em grande quantidade ali na pele, no local onde foi inoculado o LPS, tá? E a chegada desses neutrófilos foi muito rápida, foi elevada. Tá? Isso quando comparou com o local que foi inoculado o LPS lá no encéfalo. Quando eles olharam para o encéfalo, eles viram o quê? Que o número de neutrófilos era menor, isso caracteriza uma resposta inflamatória menos elevada, menos potente, tá? E a chegada desses neutrófilos foi mais tardia, foi mais demorada, tá? Por que isso aconteceu? Isso tem a ver com o privilégio imunológico que eu falei ainda há pouco, tem a ver com a barreira hematoencefálica, que confere uma certa resistência à chegada dessas células até o local até o sistema nervoso central.
Tá? Aí vocês podem se perguntar, mas professor, isso não é contraditório? O processo inflamatório não é para proteger? Então, se é para proteger, como é que essa barreira ela dificulta a chegada dessas células inflamatórias? É aquilo que eu comentei ainda há pouco, que a inflamação ela é benéfica, tá? Só que o que eu disse também, que enquanto ocorre inflamação, ocorre lesão tecidual, destruição tecidual. Imagina uma resposta inflamatória potente e rápida no encéfalo, o dano tecidual que ia causar, tá? Então veja que a natureza sabiamente ela se encarregou de elaborar um sistema que protegesse imunologicamente o tecido nervoso, o sistema nervoso central, de danos maiores, tá? Mesmo sendo ocasionado por uma resposta inflamatória. É obviamente que essa barreira hematoencefálica também ela confere uma certa resistência à chegada de moléculas que possam causar dano tecidual ao encéfalo, bem como agentes infecciosos. Então, protege da chegada de alguns agentes infecciosos até o encéfalo. Tá? E outro detalhe interessante, que num outro experimento, tá? Eles viram o quê? Que o pico máximo de recrutamento de neutrófilos em tecidos não neurais. Professor, não estou conseguindo escutar mais. Eu acho que está falhando a internet. Só estou vendo. Mas, Fernanda, beleza. Até que aqui está tranquilo. Tá, tô escutando normal já. Tá? Tá? Mas, de qualquer forma, não te preocupa porque isso está sendo gravado. Então, eu vou postar lá na plataforma. Aí, quando você tiver tempo, você vai vendo aos poucos. Tá escutando? Tá, tô tentando. E outro exemplo aqui relacionado à resposta inflamatória ao tecido nervoso, ao encéfalo, ele mostrou o quê? Que a chegada de neutrófilos em tecidos não neurais foi em torno de 6 a 8 horas, tá? Mas quando ele olhou para o tecido nervoso, ele viu que esses neutrófilos chegaram 24 horas depois, tá? Do início do processo inflamatório. Então vejam que dois experimentos que mostram a peculiaridade existente quanto à resposta inflamatória em sistema nervoso central e outros tecidos não neurais, tá certo? E finalizando, Fernanda, na sexta questão, tá? O que mostra a sexta questão? O que ela diz? Descreva como ocorre o processo de neurodegeneração mediada pela inflamação. Então, a própria questão está dizendo, a inflamação leva à neurodegeneração, tá? Degeneração de tecido neural. Tá? E isso que é interessante também nesse artigo, que ele justamente faz o link dessa neurodegeneração causada pela inflamação como sendo o gatilho para doenças neurodegenerativas, Alzheimer e Parkinson, por exemplo, esclerose múltipla também. Tá? Então, essa resposta, ele já começa a mostrar essa resposta no segundo subtópico do artigo. Qual é o subtópico? Inflamação em doenças neurodegenerativas. Ele começa dizendo assim: apesar de trabalhos que sugerem o encéfalo como um órgão com privilégio imunológico, muitos estudos mostram que esse privilégio não é total. Tá? Então, tem falhas, obviamente. Ele é privilegiado imunologicamente, só que esse privilégio imunológico não é total, totalmente eficiente. Tá? Existem fortes evidências na literatura que a inflamação no sistema nervoso central está envolvida na patogênese de doenças neurodegenerativas,
agudas e crônicas, incluindo doença de Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, trauma do cérebro e medula espinhal, e acidente vascular encefálico. Então, essas patologias aqui que eu citei, elas estão relacionadas com processos neurodegenerativos ocasionados por um processo inflamatório. Tá? Então, a inflamação causa neurodegeneração, que vai levar a essas doenças. Tá? Mas essa ainda não é a resposta. Na questão, ele quer saber como essa neurodegeneração ocorre relacionada à inflamação. Aí vamos para o segundo parágrafo, que é a resposta propriamente dita. Diz o quê? A neurodegeneração mediada por inflamação envolve a ativação dos macrófagos residentes no encéfalo. Tá? Esses macrófagos residentes no encéfalo, eles são chamados de micróglia. Tá? O que são esses macrófagos residentes? Lembra, nós temos os monócitos que ficam circulando no nosso sangue. Tá? Quando esses monócitos saem e caem no tecido, quando eles saem do vaso e caem no tecido, eles são chamados de macrófagos. Então, eles começam a adquirir capacidade fagocítica e produção e liberação de enzimas digestivas. Tá? Isso é um macrófago. E nós temos aqueles macrófagos residentes, que são aqueles macrófagos que, como o próprio nome está dizendo, eles residem no tecido. Tá? Então, vários tecidos do nosso corpo, nós temos macrófagos residentes. Tá? Por exemplo, lá no pulmão, macrófagos alveolares. Tecido nervoso é a micróglia. Tá? Então, essa neurodegeneração, ela é mediada pela ativação desses macrófagos residentes no encéfalo. Tá? O que vai acontecer? Quando esses macrófagos tornam-se ativados, como eu falei, eles adquirem a capacidade fagocítica, fazer fagocitose, né? E eles também adquirem uma característica que é a liberação de fatores, ou melhor dizendo, liberação de enzimas digestivas, que estão lá nos seus lisossomos. Tá? Essas enzimas, elas são danosas para os nossos tecidos. Mas eles não liberam somente essas enzimas, eles liberam outras moléculas. Aqui, ó, como ele começa a citar, citocinas, tá? Radicais livres, óxido nítrico e eicosanoides. Então, essas 4 moléculas. Citocinas. Citocinas são as moléculas mensageiras do nosso sistema imunológico. Elas são produzidas por várias células do nosso sistema imune. Tá? Elas ativam outras células, inibem outras células, ativam um determinado processo, inibem outro processo. Tá? Então, elas são as moléculas que regem o nosso sistema imunológico. Tá? Macrófagos produzem citocinas. E quando eu penso em citocinas, tem que lembrar de 2 classes de citocinas. As citocinas pró-inflamatórias e as citocinas anti-inflamatórias. As pró-inflamatórias, como o próprio nome está dizendo, elas vão ativar, potencializar a reação inflamatória no tecido. Tá? Já as citocinas anti-inflamatórias, como o próprio nome está dizendo, elas vão inibir a resposta inflamatória. Por que eu estou falando isso? Porque essas citocinas, como eu acabei de falar, ou elas vão ativar a inflamação, potencializar a inflamação, ou elas vão inibir essa inflamação. Fazendo um link novamente com o Covid-19, o que está sendo observado em pacientes mais graves, que evoluem de uma forma mais grave? O que eles chamam de tempestade de citocinas. Nesses pacientes ocorre uma exacerbada, exagerada produção de citocinas pró-inflamatórias. Tá? Essas citocinas pró-inflamatórias, obviamente, em excesso, exagero, elas vão viabilizar uma resposta exacerbada, exagerada.
Essa resposta é caracterizada por uma intensa ativação, proliferação e migração de macrófagos e linfócitos T, tá? Então, observa-se no parênquima pulmonar de pacientes com Covid-19, na forma mais grave, digamos assim, um intenso infiltrado leucocitário caracterizado por macrófagos e linfócitos T. Essas células vão viabilizar uma resposta potente, uma grande destruição do parênquima pulmonar, tá? Causando todo aquele quadro clínico grave em pacientes com Covid-19, tá certo? Só fazendo esse link aí. Mas voltando para a questão, então, esses macrófagos residentes no encéfalo vão liberar essas moléculas, citocinas, radicais livres, que são moléculas bem danosas para as nossas células, óxido nítrico, que é um vasodilatador, que eu já falei que tem vasodilatação na inflamação, né? E os eicosanoides. Essas moléculas podem causar danos aos neurônios, tá? E células da glia, que são as células acessórias do nosso tecido nervoso, tá? Elas que fazem uma assessoria aos nossos neurônios. Então, veja, todas essas moléculas causam danos aos neurônios e às células gliais, tá? Isso vai levar a uma neurodegeneração, tá? Só que não são somente os macrófagos residentes do encéfalo que vão comandar essa neurodegeneração. Entra também nesse contexto neutrófilos, tá? Os neutrófilos, com as suas enzimas digestivas também, e macrófagos derivados de monócitos. Então, são aqueles macrófagos que foram derivados de monócitos circulantes. Tá? Então, monócitos estão no sangue, nos vasos. Quando eles vão para o tecido, eles se transformam, se diferenciam em macrófagos. Tá? Então, essas três células, macrófagos residentes, macrófagos derivados de monócitos circulantes e neutrófilos, vão convergir para uma neurodegeneração, tá? Através da liberação de todas essas moléculas, citocinas pró-inflamatórias, radicais livres, óxido nítrico e eicosanoides, tá? Tudo isso, neurodegeneração durante a inflamação, tá? Então, Fernanda, eu vou parar por aqui. Eu parei exatamente na sexta questão com as outras turmas. Por mais que você não tenha escutado agora, trechos só, como eu falei, isso está gravado, eu vou postar na plataforma, então, conforme o seu tempo, você pode ir lá entrar e vai visualizando a explicação. Tá certo? Tá ok. Tá. Valeu pela presença, boa noite, bom final de semana. Boa noite, tchau. Tchau.